Livro de Êxodo, capítulo 3, verso 5. Diz assim, e nós vamos ler até o verso 15. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegando a Horebe, um monte de Deus, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Em algumas Bíblias vai estar escrito arbusto ou espinheiro. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. E ele disse, bem de prontidão, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar onde você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Senhor Deus, o seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o seu rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos feitores, e sei quanto eles estão sofrendo, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, por isso era chamada de Canaã, dos hetitas, dos amorreus, dos ferezeus e dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu o envio a Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você, e esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual o nome dele, o que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, enviou-me a vocês. E este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Apenas até aí, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Deus, por cada vida que aqui está, por cada pessoa que veio até esse lugar. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra que é ministrada. Muito obrigado pelo seu Santo Espírito encher esse lugar. Venha sobre nós, transborde em nós o teu querer e a tua vontade. E que nessa noite, Pai, nós possamos ser tocados pelo Senhor. Nós possamos sentir a tua presença nesse lugar, nos enchendo para a tua honra e para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz, e nós dizemos, Deus abençoe, vamos aplaudir a Jesus essa noite, amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, aleluia, amém. Meus irmãos, eu quero poder explicar rapidamente o que está acontecendo aqui nesse contexto. Nós lembramos de Moisés, lembramos que Moisés, ele foi jogado em um rio, mediante a uma perseguição, onde os filhos primogênitos estavam sendo mortos, e a filha de Faraó resolveu pegar Moisés e cuidar dele. E Moisés foi crescendo, e numa idade talvez entre juventude e adulta, Moisés um dia estava no meio dos egípcios e viu um soldado egípcio maltratando
um israelita, um hebreu. E naquele momento que ele viu aquele maltrato, imediatamente ele tomou uma atitude, ele não aceitou e ele matou aquele egípcio. Então, algumas pessoas viram isso e Moisés, desesperado, fugiu ao deserto. Passado algum tempo no deserto, e ele, desesperado, ele conheceu alguns pastores que estavam também perturbando algumas mulheres perto do Monte Horebe, e ali ele conheceu também a sua esposa Zípora, onde ele se casou. Aqui nós vemos nesse contexto que Moisés ele estava cuidando das ovelhas de Jetro, o seu sogro. Moisés pegando as ovelhas em um dia, ele leva elas para passear e de repente ele começa a perceber a presença de Deus em uma sarça, em cima de um monte. Aqui se a gente vê nessa imagem, a gente pode perceber que era mais ou menos isso. O Monte Horebe, ele é como se fosse uma caverna, e as pessoas, e ele estava chegando perto, e a sarça pegava fogo, ou seja, a sarça era um espinheiro que pegava fogo, e o interessante era que ela não se consumia de forma alguma, ou seja, ela não pegava fogo de forma alguma. Quantos aqui sabem que se você pegar um espinheiro, uma planta seca, e colocar fogo nela, ela vai queimar mais rápido? Então Deus manifesta a sua presença através desse momento. Mas meus irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês em uma coisa que o Senhor, Ele falou comigo. Essa semana, eu acordei na segunda-feira pela manhã, e Deus, Ele me soltou uma palavra na mente. Ele disse: Thales, tire a sandália dos seus pés, pois a terra onde você pisa é terra santa. Na terça-feira, eu estava à tarde trabalhando, e veio novamente essa palavra: Thales, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é uma terra santa. Na quarta-feira, a mesma coisa. Na quinta-feira, a mesma coisa. Na sexta-feira, a gente estava reunido, todos os jovens, e eu falei para eles, compartilhei com eles e disse: cara, Deus está falando comigo sobre tirar a sandália dos meus pés, porque o lugar que eu estou pisando é uma terra santa. E eu fiquei me perguntando: Senhor, é essa palavra que o Senhor quer trazer para a igreja nesse domingo? Então o tema da nossa mensagem hoje é sandália. E eu fiquei falando: Senhor, como que o Senhor quer falar com a sua igreja? Versículo 5, acompanhe comigo. Então Deus disse: não se aproxime, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Terra santa. Eu queria trazer você a reflexão sobre esse texto. E hoje, aos 48 do segundo tempo, Deus me mostrou o que Ele queria falar com a igreja e o que Ele quer falar com você. Vira para quem está do seu lado e diz assim: Deus quer falar com você. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Efésios. Está quase no finalzinho da Bíblia. A carta de Paulo à igreja de Éfeso, ela é tão poderosa. Abra sua Bíblia, vamos lá, abra sua Bíblia comigo. No livro de Efésios, capítulo 4, no verso 22. Nós vamos ler esse texto. Efésios, capítulo 4, verso 22. Acompanhe comigo no telão, você que não trouxe uma Bíblia. Diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se de quem? Vamos lá, gente, de quem? Do velho homem, ou da velha mulher, que se corrompe pelos desejos enganosos. Verso 23. A serem renovados no modo de pensar. E, verso 24, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Meus irmãos, analisa comigo. Os nossos sapatos são o maior acessório e o acessório que a gente mais usa durante todo o nosso dia. Verdade ou não?
Independente se você vai trocar de sapato ou não, mas você sempre vai usar algum calçado. Ou ao menos que você ande descalço o dia todo. Mas a maioria de nós sabemos que os nossos sapatos são um acessório que nos acompanha no nosso cotidiano. Eu particularmente sou apaixonado por tênis, tenho alguns sapatos em casa. E às vezes eu olho para aqueles sapatos, a Janaína diz, você é uma santopeia, eu digo, não, eu preciso caminhar de um jeito que seja confortável, de um jeito que eu acho muito estiloso. Sapatos, alguns podem não ser apegados, alguns podem ser muito apegados, mas querendo ou não, você sempre vai usar um sapato. Agora o que me chama a atenção nesse texto, é porque Deus chega para Moisés e diz, tira a sandália dos seus pés, pois o lugar onde você pisa é uma terra santa. Sapato significa que você pisa em todos os lugares. Significa que você pisa em lugares limpos, mas você também pisa numa poça d'água que está totalmente suja. Sapato significa que você entra em uma sala muito chique, num lugar muito bacana, mas também você vai, talvez, no meio de uma lama. Os nossos sapatos, talvez você teria, eu te faço essa pergunta, você teria coragem de pegar o seu sapato agora, tirar do seu pé e lamber a sola dele? Não, né? A maioria de vocês diz não. Eu também com certeza não. Por quê? A gente sabe que os nossos sapatos estão cheios de germes, bactérias, doenças e tudo mais. Então, por onde quer que nós andamos, os nossos pés vão sempre absorvendo aquele lugar. E aqui, o que Deus está falando para Moisés é, tire essa sandália suja. Tire essa sandália onde você pisou, onde se matou um egípcio. Tire essa sandália que veio do meio do deserto, que viveu uma vida de pecado. Tira isso da sua vida. Porque conforme nós vamos andando, a gente pisa num lugar, a gente pisa em outro lugar. E muitas vezes na nossa vida, nós vamos acumulando o egoísmo. Nós acumulamos egoísmo. Andamos mais um pouco na nossa vida e a gente acumula a inveja. Cada vez que a gente vai andando num lugar, a gente vai ficando cheio daquele lugar. Tirar o sapato dos pés, para aquele povo antigo, era como uma reverência ao governador daquele lugar. Tirar o sapato dos pés também era sinônimo de higiene. Quantos sabem que o povo oriental, japoneses, quando você chega em uma casa, eles têm o costume de tirar os seus sapatos, deixar do lado de fora, para que não entre sujeira dentro da sua casa. E aqui, essa expressão que nós vemos Deus falando com Moisés é, tira aquilo que está te afastando de mim. Spurgeon diz uma mensagem fenomenal. Ele diz, um pequeno pecado, acompanhe comigo no telão, Spurgeon diz, um pequeno pecado é como uma pequena pedra no sapato, que fará o viajante do céu caminhar mais cansado. Pecados que nós vamos carregando e vão nos atrasando em nossa jornada. Ei, Deus está falando com você aqui nessa noite, que talvez você tenha pisado em lugares que não foi da vontade de Deus, mas o Senhor nessa noite está te convidando a tirar as sandálias dos seus pés. Deus está convidando você a se libertar. Por onde os seus pés vagaram? Por onde você caminhou nessa vida, meu irmão? Ô, meu irmão, eu já caminhei por lugares obscuros. Andei por lugares que realmente foram um fardo na minha vida. E eu creio que muitos que estão aqui sabem bem o que é isso. Lugares que você pisou, situações que você fez, porque pensa, se você comete um ato de adultério, os seus pés foram até lá. Se você mente para alguém, os seus pés foram até aquela pessoa para mentir. Se você mata alguém, os seus pés foram até aquele lugar. Se hoje você se afastou dos caminhos do Senhor, os teus pés estão andando para trás, se afastando dos caminhos do Senhor. Aonde tem andado os seus pés? E conforme nós vamos crescendo, e conforme nós vamos caminhando, os nossos pés vão sempre absorvendo coisas diferentes. Sempre vão absorvendo situações diferentes. Eu quero ilustrar de uma maneira muito clara para vocês. E é mais ou menos isso que vai acontecendo conosco. Nós vamos acumulando. E depois chegamos a um caminho
onde nós temos a traição. Nossos pés caminharam para a traição, não apenas a nossa esposa ou o nosso marido, mas os nossos pés caminharam até a traição, até Deus. Quantos de nós aqui já negamos a palavra do Senhor? Negligenciamos por não levar o evangelho a todas as pessoas. Quantos de nós aqui traímos a confiança dos nossos pais, que confiaram as suas vidas a nós, cuidaram de nós, e mesmo assim, quantos aqui hoje não conversam com o pai e nem com a mãe? Maltratam seus pais. Meu irmão, o maior prazer que eu tenho é quando o meu pai vai na minha casa. Meu pai, ele costuma ir no período da tarde, para aproveitar o café da tarde. Ele gosta de comer pão sovado e tomar café. E sempre que ele aparece, ele olha logo para a boleira e vê se tem um bolo formigueiro lá esperando a gente. E eu tenho muito prazer de conversar com meu pai. Eu sei que alguns de vocês já perderam o pai e perderam a mãe. E um irmão, algum tempo atrás aqui da casa, perdeu a sua mãe. E eu chamei ele para ir no shopping, para a gente tomar um café junto. E eu falei: meu irmão, cara, eu não sei a dor que você está sentindo, mas eu queria ouvir de você. Aí ele disse algo que impactou muito minha vida. Ele disse assim: cara, sabe quando as pessoas te falam para aproveitar bem o seu pai e sua mãe, porque a vida passa muito rápido? Eu não aproveitei minha mãe, cara. Eu mudei para Uberaba, deixei ela na minha cidade, não dei o valor que ela deveria ter dado. E no dia do enterro dela, eu vi o quanto eu poderia ter falado para ela, o quanto eu poderia ter aberto o meu coração para ela. Então, quantos de nós temos caminhado a passos largos para a traição? Quantos de nós temos andado para a vaidade? E os nossos pés têm carregado a vaidade. Vaidade de dizer: eu sou um grande pregador, eu sou um grande construtor, eu sou um grande pastor, eu sou aquele que escreveu um dos melhores livros, eu sou muito bom no que eu faço. Quantos de nós carregam consigo uma vaidade, muitas vezes do físico, o narcisismo de se olhar no espelho ao ponto de se apaixonar por si mesmo? Mas quantos de nós carregamos uma vaidade de não abrir o coração para Deus? Deus pode tocar até nesse ponto, mas Deus não pode tocar nessa outra área, porque não, Deus, não dá para o Senhor, não dá para o Senhor falar comigo, não dá para que o Senhor transforme essa área da minha vida. Mas essa noite é tempo da gente começar a tirar as sandálias dos nossos pés. Vamos lá, casa. Esse é o tempo da gente tirar a sandália dos nossos pés. Esse é o tempo da gente começar a andar nos caminhos do Senhor. Segundo ponto que eu quero abordar com você nessa noite, preste atenção. Do que eu vejo sobre tirar a sandália dos pés. Nós vimos que tire a sandália dos seus pés. Número 2, o lugar que está é terra santa. Diga comigo: o lugar onde eu estou é terra santa. Sabe o lugar onde você está, meu irmão? Não é essa casa, não é a sua cadeira, preste atenção comigo. O lugar onde você está, a sua vida, a sua casa é terra santa. A sua vida, a minha vida não pode mais absorver vaidades, traições. A minha vida não pode absorver mentiras. A minha vida é terra santa. O que Deus me chama nesse texto é como nós nos apresentamos a Ele. Como nós nos apresentamos a Ele. Abra comigo no livro de Josué, capítulo 3, no verso 5. Josué 3,5 diz o seguinte: santificai-vos. Josué está lá no início da Bíblia, depois do livro de Deuteronômio. Diz Josué 3,5: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Nós nos santificamos hoje, esperando sobre as maravilhas que o Senhor fará amanhã na nossa vida. Eu quero que você repita comigo, diga assim: a vida em santidade. Vamos lá, casa, a vida em santidade não é fácil,
mais é necessária. A vida de santidade não é fácil, meu irmão. Você que é um casal de namorado, eu tenho pegado muito no pé dos namorados aqui ultimamente, e eu tenho dito para eles: olha, namorado é namorado, casado é casado. A vida de santidade em um namoro não é fácil. Quem aqui já passou pela época de namoro sabe que não é fácil, principalmente quando você é crente. Você olha, você diz: misericórdia, Senhor, livrai-me deste momento. Senhor, a minha namorada é linda e maravilhosa, Senhor, livrai-me dela. Senhor, livrai-me do momento a sós com ela, para que eu não caia em tentação. Jesus, eu acho que eu vou cair hoje. Não, Senhor, eu não posso cair hoje. A mente do crente fica mais ou menos essa luta. Quantos aqui que eu tive o prazer de fazer o casamento deles, Gustavo, Carol, Jonathan, Mona Lisa, sabe por tudo isso que passaram, de viver uma vida em santidade, de saber que namoro é um momento de se respeitar, não é um momento de se morar junto, ou de pular etapas, mas é um momento de se respeitar. O que o mundo nos prega hoje? Que a gente precisa morar junto, a gente precisa conviver junto, para que a gente se conheça. Quem sabe não dá certo. Você tem que experimentar, tem que fazer um test drive. Ei, mulher, homem, você não é carro para ninguém fazer test drive com você. Você é homem e mulher de Deus. Meu irmão, eu namorei 7 anos com a Janaína, e eu tinha uma sensação no dia do meu casamento, que eu tinha uma Brastemp 0 km, que estava encaixotada, prontinha para mim. Eu lembro que o pessoal da faculdade me zoava muito, falava assim: Thales, me fala uma coisa, é sério mesmo, cara? Você namora 7 anos com sua namorada? Você duvida, irmão? Depois dá um Google aí, casal uberabense casa virgem, vai aparecer a página do G1, a foto minha e da Jana. Eu nunca falei isso para a igreja, porque você vai me ver muito magrinho naquela época. Mas eu e a Jana, a gente resolveu preservar nossa virgindade até o dia do nosso casamento. E eu lembro que o quanto Deus nos honrou. O segredo da gente conviver 24 anos junto, e a gente faz 24 anos esse ano, é exatamente ter esse respeito, exatamente sermos tão amigos, tão companheiros um do outro, vivermos uma vida de santidade, deixarmos a sujeira do mundo, das nossas sandálias para trás, e vivermos conforme a santidade de Deus. Josué, nesse texto, ele está dizendo ao povo: purifica, se santifica, pois vocês irão carregar a arca da aliança. E a arca era motivo de temor do povo de Deus, porque quando eles carregavam aquela arca, a pessoa que não estivesse em santidade, ela morria instantaneamente. E Josué está dizendo àquele povo: por favor, santifiquem a sua vida. E quando Moisés ele chega ao Horebe e vê a sarça, e ele teve uma curiosidade, a Bíblia nos fala que ele teve uma curiosidade para chegar bem perto daquela sarça, mas para ver aonde que dava tudo aquilo, o que iria acontecer, ele precisou tirar as sandálias dos seus pés. Pastor, eu tive uma vida errada, eu fiz muita coisa errada. Eu fiz muita coisa errada sexta-feira agora. Ontem, pastor, eu fiz muita coisa errada ontem. Deus me perdoa mesmo assim? Eu te digo, meu irmão, o Senhor ele te perdoa. O Senhor ele te ama. Agora, nós temos que saber que para todo pecado existe uma consequência. Não da parte de Deus se há perdão nele, mas pela parte do mundo. Eu não posso dizer que uma pessoa que matou alguém, falar para ela assim: olha, Deus não te perdoa. Não, Deus te perdoa, mas vai haver uma consequência, você vai ser preso. Isso é fato. Então, para todo pecado existe uma consequência. Mas o Senhor ele está te chamando hoje a abandonar uma vida de pecado, a deixar as suas sandálias para trás e pisar numa terra prometida, a contemplar a glória do Senhor. Aquela sarça pegando fogo, meu irmão, era a contemplação da glória de Deus. Eu preciso pisar numa terra santa, eu preciso pisar no local que Deus quer que eu veja um milagre. Meu irmão, eu preciso estar no lugar que Deus quer que eu veja um milagre acontecer.
Quantos milagres eu tenho visto acontecer nessa casa? Quantos milagres eu tenho visto acontecer em todo o Brasil? Ontem nós tivemos um evento nos 4 cantos do Brasil, o Descende, reuniu milhares de pessoas clamando a Jesus. Depois joga na internet, Descende Brasil 2026. Você vai ver, foi em Belo Horizonte, no Pará, tivemos em Curitiba, tivemos em alguns outros lugares. Milhares de pessoas adorando a Jesus. Milhares de jovens, milhares de adultos clamando pelo sangue de Jesus. Milhares de pessoas no final do evento tirando os seus sapatos e erguendo o seu sapato, dizendo assim: eu vou aonde Deus me chamar para eu ir. Se Deus te chamar hoje para ir pregar o evangelho dele, você está disposto? Quantos estão dispostos aqui a pregar o nome de Jesus? Quantos? Aleluia. Gravei o rosto de cada um que levantou a mão, tá? 1 Coríntios, acompanhe comigo, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Nós estamos falando de santificação, nós estamos falando aqui sobre abandonar o velho homem, sobre abandonar a velha mulher, deixar uma vida de pecado. E você diz assim para mim: pastor, mas é bom demais o pecado. Eu te falo, eu sei que é, irmão. O pecado é prazeroso, mas depois, na hora que bate na mente, você sente o peso dele. E olha aqui que Paulo está dizendo sobre uma vida de pecado. Olha isso. Não sobreveio a vocês tentação, ou seja, aquilo que é tentador, que não fosse comum aos homens. Ou seja, aquilo que você está passando hoje, já aconteceu com todo mundo. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que possam suportar. Ou seja, você está passando por uma tentação, o diabo está falando lá: vai lá, chuta seu coleguinha, fala mal da roupa da irmã, olha para a roupa da irmã hoje e fala assim: que roupa mais feia. Jesus o capetinha está falando assim para você: faz isso. Jesus está falando: não faz isso não. E o que Paulo está dizendo para nós? Não existe nenhuma tentação que veio sobre nós. E se veio sobre nós, Deus sabe que nós temos a capacidade de suportar todas as tentações. Você pode suportar, meu irmão. Diga quem está do seu lado, diga para ele: você pode suportar. Eu tenho um escape, e eu posso suportar. Ezequiel 18:31. Não precisa abrir sua Bíblia, acompanhe comigo no telão. Ezequiel 18:31 diz assim: livre-se de todos os males que vocês cometeram, e busquem um coração novo e um espírito novo. Busquem um coração novo e um espírito novo. Meu irmão, a gente precisa tirar essa sandália. A gente precisa arrancar esse pecado da nossa vida. A gente precisa entrar numa terra prometida. A gente precisa contemplar a glória do Senhor. A gente precisa ver a sarça ardendo. A gente precisa de um milagre. Mas para isso eu preciso tirar as sandálias. Eu preciso tirar onde eu pisei que estava sujo. Eu preciso arrancar isso da minha vida. Quantos estão entendendo nessa noite, amém? Eu preciso tirar isso de mim. Eu preciso ser um novo homem, eu preciso ser uma nova mulher. E por último, algo que Deus falou comigo sobre tirar as sandálias. As novas sandálias. As novas sandálias. Acompanhe comigo Efésios capítulo 6, versículo 13. Agora há pouco você estava no livro de Efésios. Continua lá comigo, o livro de Efésios 6, 13. Efésios capítulo 6, verso 13. Não deixe que o sono ou o cansaço bata no seu coração. Deus está te libertando aqui nessa noite. Deus está te mostrando a sujeira que está debaixo dos seus pés. E Ele vai libertar pessoas aqui nesse lugar em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, verso 13 diz assim: por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Permanecer inabaláveis
depois de terem feito tudo. Versículo 14 de Efésios 6. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se do cinto da verdade. Diga comigo, cinto da verdade. Vestindo a couraça da justiça. Diga comigo, couraça da justiça. E tendo os pés calçados com prontidão no evangelho da paz. Diga assim comigo, pés do evangelho da paz. Versículo 16. Além disso, use o escudo da fé. Diga comigo, o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem também o capacete da salvação. Diga comigo, o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga comigo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Só assim nós vamos estar preparados para essa guerra. Só assim a gente está preparado para todas as coisas que acontecem. Na semana passada eu fiz um convite para a igreja. E é algo que, se é bom para mim, eu quero que seja bom para você também, meu irmão. Eu e a minha família, eu e minha casa, nós estamos parando todos os dias, 3 vezes ao dia, para levantar um clamor. Às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Nós estamos ficando um tempo de 5 minutos apenas. 5 minutos apenas. A gente para o que a gente está fazendo e a gente começa a orar. Primeiro momento dessa oração, a gente ora agradecendo a Deus por todas as coisas. Segundo momento dessa oração, a gente ora, Senhor, suplicando pelo nosso ministério, pelas pessoas que estão doentes, pela nossa cidade. E num terceiro momento, nós pedimos a Deus tudo aquilo que nós queremos pedir a Ele. E posso te falar uma coisa? Tem sido a melhor semana da minha casa. Abrindo meu coração com vocês, de verdade, e são coisas pessoais minhas, mas já fazia quase um mês, que eu e a Jana, a gente não estava dormindo direito. A gente chegava em casa, deitava na cama e ficava rolando para um lado e para o outro. Se alguém já sentiu isso, sabe o quanto é ruim. Parece que o corpo vai começando a doer, machucar, você está num colchão e não fica legal. E olha que o meu colchão é aquele igual do Jim Carrey, que põe a tacinha, ele pula assim, nem balança. Já fiz até o teste. E o colchãozinho legal, mas eu não conseguia dormir de jeito nenhum. E eu e a Jana, a gente orava. E eu e a Jana, a gente sentava na cama, conversava. E eu olhava para ela todos os dias de manhã, a gente com aquelas olheiras. Eu falava, não dormiu bem, né, amor? Ela falava, não dormi nada. Eu falei, também não dormi nada. E o sono vinha à tarde sobre a minha casa, acontecia tantas coisas. E aí nessa semana que se passou, eu disse, Senhor, eu vou me colocar na postura de um homem de Deus aqui nessa casa. Eu não vou orar nem no meu quarto, eu vou orar na minha sala. Então eu reuni todas as meninas, porque na minha casa só tem eu de homem. Reuni todas as meninas, falei para Nana e para Malu, olha, cada um de vocês sobe nos quartos no andar de cima, comece a orar na cama de vocês, orem nos quartos, depois desçam, orem em alguns quartos. Janaína, ora do lado de fora, ora na garagem, eu vou orar aqui na sala, vou orar na cozinha. A gente começou a levantar um clamor. Nós ficamos um bom tempo ali orando, um bom tempo clamando ao Senhor. De repente eu me vi já ajoelhado, chorando, sabe, clamando ao sangue de Jesus. E naquela noite, que foi essa semana, foi a nossa melhor noite de sono. E depois daquele dia, a gente nunca mais teve esse problema. Eu sei que a gente não fala muito sobre o reino espiritual, no sentido de perseguições, aqui nessa casa. A gente não dá muita trégua para o diabo e a gente não quer ficar falando de diabo aqui. Mas o reino espiritual é real. Se você é homem, se você é mulher e tem passado problemas na sua casa, na sua família, experimente dobrar os seus joelhos. Experimente orar na sala da sua casa, no quarto, aonde você quiser, no banheiro, na cozinha. Mas experimente dobrar os seus joelhos e clamar pelo sangue de Jesus. Depois você me fala o que vai acontecer. Esse Deus sobrenatural, Ele está dizendo para nós, se despidam de tudo aquilo que tem te prendido. Se sua casa é um lugar de adoração ao Senhor, traga adoração a Deus então na sua casa. Por que nós oramos e adoramos a Deus com louvores apenas no domingo, se eu posso fazer todos os dias isso na minha casa? É momento de nós nos despertarmos como igreja
E sabemos sim que o reino espiritual é real. E nós precisamos clamar pelo sangue de Jesus. E nós precisamos tirar essa sandália pecaminosa que nós temos calçado. E temos uma sandália da preparação do Evangelho da Paz. É tempo de nós nos arrependermos. É uma nova jornada de fé. E muitas vezes nós nos prendemos aonde nós pisamos antigamente, aonde nós vivemos no passado. O Senhor está te chamando a viver uma nova jornada. Jesus está te chamando nessa noite a calçar exatamente as sandálias do Evangelho da Paz. Eu tiro a minha sandália de pecado para começar a calçar uma sandália do Evangelho da Paz. Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!